Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no Salmo 63. Salmo de número 63. Irmãos, o Salmo 63, nós não vamos lê-lo, porque nós o lemos na liturgia da igreja. Vamos ganhar tempo assim na exposição desta passagem bíblica. Irmãos, considerando aqui esta passagem, a grande questão que nós vamos trabalhar nesta manhã tem a ver com o nosso avivamento pessoal. Tem a ver com o nosso interesse pela causa de Cristo, pelo Evangelho do Senhor, por servir a Cristo e a sua causa através da Igreja do Senhor. E para isso, o livro de Salmos, ele é o nosso companheiro. É aquele livro que nos acompanha durante toda a nossa jornada, durante toda a nossa peregrinação neste mundo. Certamente o livro de Salmos é um dos salmos mais ricos em toda a tradição cristã. A importância do livro dos Salmos, irmãos, para o fortalecimento da fé cristã é inquestionável. Basta você estudar a história da igreja, basta você conhecer a história dos valdenses, por exemplo, o quanto esses cristãos passaram a vida sendo perseguidos e cantando os salmos, celebrando os salmos, vivendo os salmos, aprendendo com os salmos, aprendendo com Davi. Ou quem não lembra, por exemplo, Calvino, ele menciona nos seus comentários que a sua experiência em Genebra, certamente é a experiência de Davi com os salmos. Assim, os salmos é de fato o alicerce da espiritualidade cristã, da piedade cristã, da vida cristã. Aqui neste salmo, irmãos, temos a alma sedenta por Deus. Nós temos aqui este salmo, veja, o salmo, ele coloca a situação vivencial, da onde ele surgiu, como ele surgiu, no verso 1. Ele diz, Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Então aqui o salmista, ele apresenta a nós uma alma que é sedenta de Deus. Além de viver um momento crucial da sua vida, em estar no deserto de Judá, precisando de água, precisando de alimentação, ele sabia que a sua alma precisava de algo maior, algo daquilo que o seu corpo pode precisar de pão, precisar de água, precisar de alimento, mas a alma precisa de algo maior. E é nesse contexto que Davi escreve. Na história da igreja, este salmo, ele continua sendo um salmo perene, um salmo inigualável. O João Crisóstomo, o grande pregador da igreja antiga, disse que o espírito e a alma de todo o saltério estão resumidos neste salmo. Então, ao estudar o Salmo 63, ao perceber o Salmo 63, ao mergulhar nele, você descobre que é um salmo que resume toda a experiência cristã vivida no Antigo Testamento. Mas também é um salmo que aponta para a experiência cristã vivida na igreja da atualidade. Aqui, irmãos, ainda que neste salmo ele siga de forma bem interessante, de uma forma de súplica, como é o caso do Salmo 22, aqui não se faz nenhum pedido. O salmista aqui adora simplesmente a Deus. Aqui o salmista quer apenas adorar a Deus. Simplesmente o salmista quer viver para a glória de Deus. Uma alma sedenta por Deus, ela não se preocupa em pedir a Deus as coisas que perecem. Uma alma sedenta por Deus, ela procura viver para a glória de Deus. Ela procura viver para o enaltecimento dele. Ela procura viver para a obra fundamental da sua existência, que é viver para Deus. Então, se a sua alma está sedenta por Deus nesta manhã, busquemos viver aquilo que o salmista coloca a nós aqui neste salmo. Quanto ao gênero, ele é classificado como sendo um salmo de
confiança, um salmo em que o homem confia em Deus, em que o homem recorre a Deus, em que o homem vive para Deus. 3 ideias eu vou desenvolver nesta manhã, a partir desse salmo, com o tema sedentos por Deus, ou seja, vivendo um avivamento sedento por Deus. Primeiro vamos ver Deus como o anelo do seu povo, depois veremos Deus como o deleite do seu povo e por fim veremos Deus a defesa do seu povo. Ok? Consideremos agora Deus o anelo do seu povo, ou Deus o meu anelo. Verso de 1 a 4, ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu ser por ti anseia. Em uma terra seca e exaurida, onde não há água. Assim eu te contemplo no santuário para ver o teu poder e a tua glória. Os meus lábios te louvarão, pois o teu amor é melhor do que a vida. Assim eu te bendirei enquanto viver, ao teu nome levantarei as mãos. Aqui de imediato, irmãos, vemos que Deus é o desejo do poeta. Veja, ele apresenta de maneira imediata que ele coloca Deus como seu desejo, aquilo que ele deseja. A sua satisfação deveria ser Deus, e não matar a sede simplesmente, mas ele queria ter um desejo em direção a Deus. Aqui, irmãos, nós vemos isso de maneira muito interessante. Como é que ele faz isso? Primeiro, reconhecendo que Deus é o seu Deus. Olha aqui o texto: ó Deus, tu és o meu Deus. A palavra aqui, Elohim, aponta exatamente o fato do reconhecimento daquele que é majestoso, aquele que é glorioso, aquele que é grandioso. Ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus. Tu és o objeto do meu culto, tu és o objeto da minha adoração, tu és o objeto da minha vida de culto, de centralidade. A minha vida não está perdida no caos, a minha vida não está perdida nesse deserto caótico que eu estou vivendo, não. Há um Deus que continua sendo o meu Deus. Então, a primeira atitude de alguém que deseja a Deus é primeiro orar reconhecendo que Deus, ele é o seu único Deus. E aqui é interessante, porque quando ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, na língua hebraica ele está dizendo que Deus é o único objeto de culto dele, o único objeto de adoração, o único objeto de celebração, o único objeto em quem ele confia. Segundo, como é que ele mostra que ele tem um desejo por Deus? Ele decide buscar a Deus. Veja o verso primeiro ainda: a minha alma tem sede de ti, meu ser anseia por ti, ou eu te busco ansiosamente. Olha que coisa interessante, eu te busco ansiosamente. Essa busca de Davi é como alguém que está no deserto à procura de um oásis. Uma pessoa quando está no deserto, a primeira coisa que ele procura é água. Ele não procura outra coisa, ele não procura nem pão, ele não procura nem alimento, ele quer apenas água. Ele sofre miragens, ele olha e vê lá um oásis, ali tem água. Quando ele chega não há nada, então ele diz: eu te busco, a minha alma está ansiosa para te encontrar, para te buscar, para procurar o Senhor, porque a alma, além de toda a dificuldade do corpo, a alma abatida, ela é terrível, ela não é avivada, ela não é feliz, ela não caminha com felicidade, ela não caminha debaixo da graça de Deus. E ela agora, ansiosamente, ele está buscando a Deus, ele está buscando ao Senhor. Então, o primeiro objeto do meu desejo é Deus, não são outras coisas. Deus é o objeto do meu desejo. Mas não é apenas isso. A alma, ela procura ter comunhão com Deus. E aí ele diz: a minha alma. A palavra nefesh, que aparece aqui no hebraico, descreve o meu ser, a minha vida. A minha vida tem sede de ti. O meu ser anseia por ti. Olha que coisa. Aqui, irmãos, você tem uma alma. A alma do poeta procura ter comunhão com Deus. Não adianta você dizer que está enfrentando problemas, dificuldades, se a sua alma não procura ter comunhão com Deus.
Falta na igreja ordiena, falta na igreja dos nossos dias, esse desejo de querer ter comunhão com Deus. As nossas reuniões de oração, elas são vazias. Os nossos momentos devocionais com Deus são raros, são quase que inexistentes. O nosso momento de culto familiar é algo que sumiu há muito e muito tempo da igreja. E a igreja continua dizendo: estou lutando com Deus, estou lutando com Deus, estou caminhando com Deus, mas a sua alma não está ansiosa, querendo Deus. Mas veja aí, interessante ainda no texto, Deus, ele é visto como um oásis para a alma sedenta. Está ainda no verso 1. O meu ser anseia por ti em uma terra o quê? Seca e árida. Seca e árida, onde não há água. Como assim? Davi está no deserto, Davi compara a sua alma à sua situação. Já imaginou uma pessoa que não pode vir à igreja? Como é essa alma que não pode vir à igreja? Davi não podia voltar para Jerusalém, porque estava sendo perseguido. Davi não poderia pisar no culto, adorar a Deus no culto, rever os irmãos, ter a alma animada pelo conforto, pelo consolo, pela instrução da palavra. Ele não podia mais oferecer o seu novilho ao Senhor. Ele não poderia trazer a sua oferta a Deus, e a sua alma estava angustiosa. Ele estava angustiada com isto. Ele compara a sua necessidade de Deus como alguém que está necessitando de um oásis, de um local para alimentar e saciar a sede. Veja, aonde há água, há vida. Davi está dizendo: Senhor, a minha alma está morrendo, eu preciso da água da palavra, eu preciso da água do evangelho, eu preciso da água da comunhão, eu preciso da água do culto. A igreja de nossos dias abandonou estas coisas. Agora considere aqui a experiência litúrgica do salmista é apresentada no verso 2 agora. Veja, quando eu olho para o oásis, assim eu te contemplo, assim eu olho, assim eu imagino, assim eu vejo. A experiência litúrgica, ele diz: assim eu te contemplo no santuário. A palavra aqui, a palavra santuário, a palavra kadosh aqui, tem a ver com eu te contemplo naquilo que é sagrado, naquilo que é santo. Aqui essa experiência litúrgica agora, ele diz: assim, de igual modo, como alguém que procura um oásis, assim como alguém que encontra satisfação na sede, alguém que consegue olhar para o oásis para encontrar satisfação, para matar a sede, assim eu olho para o templo, assim eu olho para o culto, assim eu olho para a adoração. A minha alma está vazia, a minha alma está árida, a minha alma está amargurada, a minha alma está sofrendo, e eu necessito vir ao culto, à adoração a Deus, para ter a minha alma satisfeita da presença de Deus. Agora, veja que coisa interessante você tem aqui. No verso 3, o salmista Davi, ele diz: meus lábios te louvarão, pois a tua graça é melhor do que a vida. Aqui, irmãos, o verso 3 aponta para a fé profunda deste salmista, do salmista Davi. Porque a tua graça é melhor do que a vida. A palavra graça, irmãos, agora, ele diz: os meus lábios te louvarão. Vê só, ele olha para o templo, ele olha para o santuário para ver o teu poder e a tua glória. Ao olhar o poder e a glória de Deus, ele está dizendo: eu preciso da presença de Deus diariamente. E aí ele olha: os meus lábios vão te cantar louvores, mesmo no deserto, mesmo na angústia de alma, mesmo nas lutas diárias, mesmo nas batalhas que tenho enfrentado, os meus lábios te louvarão. Nós cantaremos salmos ao Senhor.
nós celebraremos ao Senhor. Agora observe bem aqui, por quê? Qual o motivo de você louvar a Deus, irmão? O salmista diz, porque a tua graça é melhor do que a vida. A palavra graça aqui, a palavra graça, a palavra hasedik, porque a tua graça é melhor do que a vida. A palavra graça aqui é a palavra amor, por isso que a minha versão traduziu como amor. Ele diz, porque o teu amor, a tua bondade, a tua benevolência, a tua graça, o teu amor imerecido é melhor. E a palavra que é melhor aqui, a expressão é kitov. Essa expressão kitov que aparece aqui é porque é bom, é maior do que eu espero. Esse é o sentido aqui do salmista. O salmista está dizendo assim, que a graça de Deus é melhor do que viver. Veja que coisa interessante, ele está vivendo um momento de adversidade, ele está no deserto, ele está longe, em certo sentido, da graça de Deus, da graça dos sacrifícios, da graça da oferta, da graça do culto, da graça da palavra. Mas ele diz, é melhor estas coisas do que eu viver nesse deserto. É melhor estas coisas para minha alma, para minha vida, alimentar a minha vida com estas coisas do que me alimentar com o pão e com a água que perece. Eu preciso do pão que é imperecível, o pão que é eterno. Eu preciso da água da vida, eu preciso estar em comunhão com os santos, eu preciso estar no culto, adorando a Deus. A tua graça é melhor do que esta vida. Viver a graça de Deus. E qual é o resultado desta visão que o poeta tem? Verso 4. Assim, porque entendo que a tua graça é melhor do que a vida, assim eu te bendirei enquanto eu viver. Enquanto for os anos da minha vida nesta terra, quanto tempo o Senhor me permitir viver, por quanto tempo o Senhor me permitir louvá-lo, eu vou continuar louvando. E aí ele diz, e em teu nome eu levantarei as minhas mãos, ou seja, eu vou me direcionar a ti em adoração, em louvor, durante toda a minha vida. A resolução de Davi, irmãos, não é de alguém que simplesmente estará lá no deserto isolado. Eu vou deixar porque eu não estou mais no culto, no templo, eu não vou mais adorar, eu não vou ler mais a Bíblia, eu não vou mais buscar a Deus porque eu estou sendo impedido de ir à igreja, eu estou impedido de ir ao templo, celebrar ao santuário. Não, eu vou continuar vivendo, louvando o teu nome enquanto houver respiração no meu pulmão. Nós precisamos, como igreja do Senhor, reconhecer esta verdade. Em segundo lugar, Deus, ele é o anelo do poeta, mas Deus também, ele é o deleite do poeta. Versos de 5 a 8 agora, ele diz, a minha alma se farta como numa mesa de carnes, a minha boca te louva com alegria nos lábios, e enquanto me lembro de ti, no meu leito, e medito em ti nas vigílias da noite, pois tem sido o meu auxílio, eu canto de júbilo à sombra das tuas asas. A minha alma se apega a ti, a tua mão direita me sustenta. Aqui, Davi agora quer nos dar uma lição gigantesca. Ele quer nos mostrar a maneira de deleitar-se em Deus. Veja, o Catecismo Menor de Westminster, quando ele fala de que o alvo da nossa vida é glorificar a Deus, e aí diz, e gozá-lo para sempre. Essa palavra gozá-lo significa deleitar-se. Eu preciso me deleitar em Deus, eu preciso ter o prazer em Deus. Aqui, irmãos, de maneira inequívoca, o salmista começa dizendo assim para nós, como Deus é o nosso deleite. Primeiro, ele apresenta a figura de uma festa. Ele está dizendo aí no verso 5, a minha alma se farta como numa mesa, num banquete de gordura, ou de carnes gordurosas, né? De gordura, que é o de banha e gordura.
Aqui a figura de uma festa. Ele começa a mostrar primeiro que vir à igreja, decidir satisfazer em Deus, é viver a alma festiva, é viver a alma em festa, é viver a vida em festa, é viver a vida alegre diante de Deus. Segundo, ele diz que isso deve ser feito de modo jubiloso. Veja o que ele diz aí no verso 5, a minha boca te louvará com alegria nos lábios, ou seja, com júbilo, com alegria nos lábios. Essa ideia de cantar com alegria aqui aponta para o fato de você estar se deleitando em Deus, ter prazer em Deus. Eu vou à igreja para louvar, para celebrar, para cultuar a Deus, para dizer a Deus que eu amo, que eu o louvo, que eu o exalto. No verso de número 6 agora, o salmista, ele aprende agora a descansar em Deus. Aliás, desculpem, o verso 6, a busca a Deus não se dá apenas durante o dia, mas durante as vigílias da noite. Quando me lembro de ti no meu leito e medito de ti nas vigílias da noite, quando as lágrimas tentam tomar conta do meu coração, quando à noite a lágrima quer me jogar para o mais profundo poço da depressão, eu me lembro de ti, eu encontro prazer em ti, eu encontro alegria em ti, eu encontro forças em ti. Agora observe o verso de número 7 aqui no nosso texto. Ele diz, pois tem sido o meu auxílio, e eu canto de júbilo à sombra das tuas asas. Eu canto jubiloso às sombras das tuas asas. Aqui o salmista agora aprende a descansar em Deus. Ele aprende a descansar em Deus. Ele aprende a encontrar em Deus descanso para a sua vida. Ele não está mais preocupado se um chacal vai vir atacá-lo durante a noite. Ele não está preocupado se o frio vai consumir a sua vida por causa da pouca roupa que ele leva. Lembrem, Davi é um exilado, Davi está fugindo. Davi está no deserto, e no deserto as noites são frias. A figura das asas agora é usada com frequência para referir-se à proteção de Deus nesse contexto. Ele diz, e aí eu canto jubiloso, e as sombras das tuas asas, a sombra das asas do Senhor, ele consegue louvar a Deus, ele consegue confiar na providência de Deus, no cuidado de Deus, no zelo de Deus, e por isso flui dos seus lábios o louvor a Deus. Agora observe bem aqui. Quando ele diz que ele está debaixo das asas do Senhor, ele consegue encontrar em Deus refúgio. Ele sabe que está exposto a grandes perigos. Ele sabe que os inimigos estão à espreita da sua alma. Mas ele aprende no meio do caos louvar a Deus, porque sabe que Deus tem cuidado dele. Você consegue louvar a Deus diante das adversidades que você vive? Deus tem cuidado de você durante todo esse período. E por fim, Deus é o deleite de Davi quando o salmista se agarra a Deus. Veja aí o verso número 8. A minha alma se apega a ti, e a tua mão, a tua destra me sustenta. Aqui, irmãos, ele coloca agora uma nota interessante. A alma, ela não tem outro local para recorrer. No meio da angústia, no meio da depressão, no meio do abandono, no meio do isolamento, ele está no isolamento total. A que a alma vai recorrer agora? A quem ela vai se agarrar? Ele diz, a minha alma se apega a ti. Tu és o meu único objeto. Veja, ele tinha os seus filhos lá na cidade. As suas esposas estavam lá. A sua família estava lá. Os seus amigos estavam lá. E ele estava sozinho no deserto. A quem se apegar na hora em que todos lhe abandonam? A quem se apegar quando todos não podem estar próximos de você? A primeira atitude que você tomaria certamente seria blasfemar de Deus. Deus me tirou os amigos. Deus me tirou o culto. Deus me tirou a igreja.
Não. Foi aí que Davi se apegou mais a Deus. Foi aí que Davi se aproximou mais do Senhor. Foi aí que Davi decidiu: eu vou me agarrar a Deus. É isso que ele está dizendo. A minha alma se agarra, como alguém que segura e não quer largar. A minha alma se apega a ti, porque a tua mão é quem não me deixa cair. A tua destra é quem não me deixa sucumbir. A tua destra é quem me sustenta. Quem alimenta a fé do crente, a vida do crente, não é a sua perseverança, mas é Deus. É Deus quem sustenta você. Isso me leva para a minha última proposição nesta manhã. Como ser sedento por Deus, tendo um desejo por Deus, se deleitando em Deus, mas reconhecendo que Deus é a nossa fortaleza e a nossa defesa. Versos de 9 até o verso 11 do nosso texto. Certamente os plebeus, verso 9. Mas aqueles que procuram destruir a minha vida irão para as profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e servirão de pastos aos chacais. Mas o rei se regozijará em Deus, todo aquele que por ele jura se gloriará, pois a boca dos que proferem mentira será tapada. Nesta experiência árida, há inimigos. Às vezes você acha que está sozinho no deserto. Você está sem amigos. Você está sem alguém que lhe dê apoio. Você está sem oportunidade de vir ao culto, de vir adorar a Deus. Mas você não está totalmente sozinho. Há inimigos. Nessa experiência árida, há os inimigos de Davi, verso 9. Mas aqueles que procuram destruir a minha vida. Há inimigos. Há sempre inimigos que nos espreitam, à torta e à direita. Há inimigos que nos trazem, irmãos, dores e angústias profundas na alma. Aqui Davi, aqueles que procuram destruir a minha vida irão para as profundezas da terra. Aqui o salmista se preocupa tanto em apoiar-se em Deus, em adorar a Deus, que esquece os seus inimigos. Ele olha para Deus e diz: eu vou louvar a Deus, vou celebrar a Deus, não importa o que os inimigos queiram, eles serão aniquilados, eles serão levados a profundezas da terra. Mas há uma tônica imprecatória aqui neste salmo. Ele lembra que eles abismar-se-ão no mundo dos mortos. A palavra aqui, Sheol, que aparece aqui no texto, nas profundezas da terra, a palavra Sheol significa mundo dos mortos, ou quando muito significa inferno, juízo de Deus sobre aqueles que não se arrependem de seus pecados. Aqui de maneira inequívoca agora, o salmista lembra-nos o papel singular da vida cristã. Ele lembra que como crentes, Deus ele vai agir contra o ímpio. Essa oração imprecatória, essa tônica imprecatória está aí no verso 10. Serão entregues ao poder da espada e servirão de pastos aos chacais. Aqui o salmista está orando: Senhor, pune eles. Trabalha a Deus para que eles não se levantem contra mim. Mas aí o verso 11 nos aparece no texto. Mas o rei se alegra em Deus. Aqui, quando ele coloca que o rei busca a sua alegria em Deus. Aqui Davi ele olha e diz: mas eu, o rei, me alegro no Senhor. Israel está sem o seu rei, Israel está sem o seu governador do trono, mas eu busco me satisfazer, me alegrar em Deus. Eu não posso ir ao templo, eu não posso ir adorar a Deus, eu não posso ir cultuar a Deus junto com os meus irmãos, mas eu me alegro em Deus, eu encontro alegria em Deus, eu encontro sustento em Deus.
E ele diz: todo aquele que por ele jura se gloriará, pois a boca dos que proferem mentiras será tapada. Aqui é difícil o entendimento. Aos que entendem aqui que esta referência aponta para aquele que jura pelo rei, aquele que está em verdade com o rei, aquele que está caminhando com a verdade com o rei, aquele que fala as verdades sobre o rei. Mas havia dentro daqueles inimigos que falavam mentiras contra o rei, e aí quando o rei retornar ao trono, ele tapará a boca dos insolentes. Assim, de igual modo, irmãos, nós podemos aplicá-lo à pessoa bendita do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele como um Deus soberano, como um Deus gracioso, ele se alegra no seu Pai, e aquele que por ele jura encontrará satisfação, será glorioso, será reconhecido. Mas a boca daqueles que se mantêm rebeldes contra Cristo, aqueles que se mantêm rebeldes contra o Senhor, aqueles que não reconhecem a Cristo, Deus tapará a boca destes. Assim Davi, antevendo isto, propõe a nós um detalhe fundamental à vida cristã. Para o deleite em Deus, é necessário que reis e plebeus, ricos e pobres, brancos e negros, se rendam a Deus, se encontrem diante dele, se alegrem diante dele, para a glória do Senhor. Diante disso que nós podemos aprender deste salmo e aplicar a nossa vida como igreja do Senhor Jesus. Algumas verdades nós aprendemos aqui neste salmo e devemos aplicar ao nosso coração. Primeiro, se você quer viver o avivamento pessoal, Senhor, eu não estou satisfeito com a minha vida cristã, Senhor. Eu não estou satisfeito com a minha comunhão com a igreja. Eu não estou satisfeito, ó Deus, com a minha maneira como eu trato as coisas de Deus. A minha negligência, a minha falta de compromisso, a minha falta de interesse. Senhor, eu preciso de um avivamento no meu coração. Eu preciso de um avivamento na minha alma, Senhor. Então a primeira coisa é: busque desesperadamente a Deus. Entregue-se aos pés do Altíssimo nesta manhã. E diga: Senhor, eu preciso ter sede de Ti, Senhor. Eu preciso ter fome da Tua palavra. Eu preciso beber da fonte que não perece, da fonte que jorra para a vida eterna, como o Teu Filho disse. Faz com que minha alma tenha saciada a sua sede, faz com que ela deseje buscar a fonte nas cisternas que não são rotas. Então pense nisso. Segundo, aprenda que a vida cristã, para ser nutrida e alimentada, é necessária estar em comunhão com os santos na igreja. Aprenda o valor da igreja, aprenda o valor da comunhão com os santos. Entenda que aqui, este momento que nós temos, é um instrumento de Deus, que Ele usa para avivar a sua alma, para alimentar a sua alma, para fazer a sua alma robusta espiritualmente, fazer a sua alma fortalecida espiritualmente. Negligenciar o culto é sentenciar a sua alma à mais profunda angústia. Negligenciar o culto e a pregação é dizer que a sua alma não precisa ser alimentada dominicalmente. Ela não precisa de alimento dominical. Ela não precisa ser alimentada com a palavra. Você está dizendo: minha alma, eu não preciso cuidar de Ti. Você faz isso com o seu corpo? Não. Todos os dias você vai e come no mínimo 3 vezes ao dia. E você não consegue alimentar a sua alma durante 2 vezes, 3 vezes na semana? Ou alma pobre é a nossa? Davi está no deserto, sem a oportunidade de vir à igreja.
E ele diz: minha alma tem sede do Senhor, a minha alma te busca de maneira ansiosa, Senhor. E nós que vivemos próximo e até os que vivem longe desta igreja, tem condição, força nas pernas, no corpo, para vir à igreja e não vem cultuar a Deus, não vem aprender da palavra de Deus, não vem se alimentar com o evangelho do Senhor, não vem crescer biblicamente com a palavra de Cristo. Prefere se alimentar das alfarrobas que o mundo oferece. Mas o alimento da palavra, que dá vida à alma, que traz avivamento ao coração, você não quer. Você rejeita. Você troca o evangelho pelo prato de lentilha que o mundo te oferece. Então não faça isso mais. Diga ao seu coração e à sua alma nesta manhã: Senhor, eu não vou mais negligenciar o culto ao Senhor. Eu preciso estar no culto. Eu precisei desta palavra hoje pela manhã. E certamente precisarei da palavra hoje à noite. E certamente precisarei da instrução da palavra do Senhor durante a semana. Por fim, para nutrir este fogo, esta chama espiritual, desenvolva uma comunhão com Deus. Faça com que sua alma se apegue a Deus. As coisas, meus irmãos, deste mundo vão perecer, deixe lá. É o que tem lá no mundo? O que as pessoas... não chegou alguém em casa, irmão, olha, fica aí, quer vir pegar, vem comigo. Não quer, então fica aí que eu vou alimentar a minha alma, depois eu volto para cuidar e dar atenção a você. É o que? É a roupa para lavar? Não, hoje não é dia disso não, eu vou cuidar das coisas da minha alma. Eu vou varrer as paredes da minha alma. Eu vou lavar as partes que a minha alma precisa ser lavada pela palavra. Eu vou comer do banquete, da mesa que o Senhor coloca diante de mim todos os domingos. Eu cuido desta casa durante 6 dias. Mas no domingo o Senhor cuida da minha casa. No domingo o Senhor cuida da minha alma. No domingo o Senhor alimenta a minha alma. Cuida da minha alma. Eu vou à igreja para me alimentar do evangelho do Senhor. O dia da feira da alma, já dizia os puritanos, é o domingo. É quando a minha alma vai se alimentar, vai fazer a sua feira, vai comprar alimento para abastecê-la durante a semana. Eu vou comprar as minhas verduras no sábado, mas no sábado espiritual, no sábado cristão, vou comprar aquilo que me abastecerá durante toda a semana. Se apeguem a Deus, irmãos. Faça com que a alma de vocês cuidem de se agarrar ao Senhor. Os dias são maus. O mundo está se voltando dia após dia contra a igreja. E o mundo dia após dia tem inventado 1001 coisa para tirar você da comunhão dos santos. Que o Senhor nosso Deus aplique isso em nossos corações. E que nós possamos mudar a nossa vida para um avivamento verdadeiro e espiritual para a glória de Deus. Amém.